Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira, véspera de jogo importante. É partida da Sul-Americana, o duelo com o Mushuc Runa. Técnico Leonardo Jardim comanda hoje o último treinamento. Caos causado pelo dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, que detonou não só Alexandre Matos, mas também os reforços. O dia seguinte da declaração de Pedro Lourenço ao jornal Tempo. Quais foram as repercussões nos bastidores da Toca da Raposa 2? Alexandre Matos permanece no cargo depois disso e Leonardo Jardim à procura de reforços neste elenco cruzeirense. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ontem tivemos uma entrevista importante do Pedro Lourenço ao pessoal de O Tempo Esportes, com a Dimara, com Rafa Nobre e companhia. E o Pedro falou sobre assuntos interessantes, que existe uma cobrança interna muito grande, porque todo mundo sabe que o resultado está longe de ser o que o Cruzeiro tem que demonstrar. Os investimentos foram feitos, o Pedro Lourenço até comentou que se arrepende de algumas contratações, que em outro momento ele não faria, mas que confia muito, principalmente na comissão técnica do Leonardo Jardim, para que ele faça o Cruzeiro jogar bola como todo mundo quer que jogue. E o Pedro Lourenço também falou sobre contratar um novo dirigente para o departamento de futebol. Saiu ali o Edu Dracena e o Cruzeiro não teve ninguém para o setor. Então, alguns dos pontos aí que ele falou, uma longa entrevista. Hoje o Cruzeiro fecha a preparação na Toca e com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira treinou ontem, o filho dele, o filhinho, nasceu no domingo, o Theo, e a esposa Thalita, inclusive, postou também comemorando a chegada do pequeno Theo. E o Matheus Pereira tem tudo para jogar amanhã, aí se vai ser titular ou não, vamos aguardar o técnico Leonardo Jardim. Ontem o Wallace e Christian voltaram aos treinamentos com bola, com todo o grupo, e hoje o Cruzeiro faz o último treino e depois tem a concentração para o compromisso desta quarta-feira. A bola vai rolar às 9h30 da noite. Lembrando que não tem presença da torcida. O Cruzeiro paga aquela punição do sinalizador por causa do jogo contra o Lanús. Veio uma punição, perda de um mando de campo, e será nesse jogo diante do Mushuc Runa. Por falar no adversário, o time do Equador só chega hoje a Belo Horizonte. Ele deixou ontem o Equador, passou a noite em São Paulo e agora, pela manhã, vem a Belo Horizonte. E aí o Mushuc Runa faz um treinamento hoje e também encerra a preparação para o jogo desta quarta-feira. O Mushuc Runa que vem aí com um astral elevado, porque na estreia venceu o Palestino, o jogo em Riobamba, no Equador. O Cruzeiro entra em campo de certa forma pressionado pelo momento e principalmente pela estreia com derrota no Grupo E da Copa Sul-Americana, o jogo da semana passada lá em Santa Fé, na Argentina. Bom, vamos lá, falar primeiro sobre a declaração de Pedrinho ao jornal Tempo. Pedro Lourenço disse em entrevista ao jornal Tempo que houve erros em contratações do Cruzeiro. Isso, obviamente, incomodou parte do elenco cruzeirense. Isso deixou parte do elenco cruzeirense chateado, porque a maioria entende que Pedrinho pegou um pouco pesado. Então, vou trazer aqui para vocês o vídeo de Pedro Lourenço falando sobre esse assunto. Espera aí um segundinho, vou colocar aqui na tela, e aí vocês vão entender o que disse Pedro Lourenço em entrevista ao jornal Tempo. A entrevista está aí, Pedrinho falando sobre essa situação envolvendo o Alexandre Matos. O Alexandre, né, quando comprei uma pessoa que trouxe foi o Alexandre, eu falo com ele, converso com ele, né? A realidade, ela mostra aí para todo mundo, não adianta. Nós erramos muito. No quê?
nas contratações, né? A primeira leva. Nós erramos bastante e não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele, e então e ele tem consciência, só que o futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa, né? Porque eu faço o seguinte, lá no supermercado eu vou comprar um produto e eu sei o que é que eu estou comprando, né? Eu sei o que é que eu vou fazer. Mas no futebol não é assim. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita e chega em mim já como se o troço estivesse a 100% correto e vamos embora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o que a culpa sempre cai nele, né? E a torcida tem um pouco de razão, né? E eu dou razão para o torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele. Tá aí. Esse, então, o Pedro Lourenço falando sobre essa situação do Cruzeiro e as contratações que ele, Pedro Lourenço, considera terem sido equivocadas. Bom, quando o Pedro Lourenço diz isso, causa incômodo nos bastidores. Jogadores se incomodam, parte da diretoria, inclusive o próprio Alexandre Matos, deve estar incomodado, mas jogadores se incomodaram. Conversei com pelo menos 4 empresários, jogadores que foram contratados, e é claro, os jogadores ficaram incomodados com a forma como Pedro Lourenço expôs o grupo. A situação tem sido apaziguada nos bastidores pelo Alexandre Matos e pelo técnico Leonardo Jardim. A dupla agora tem essa missão e tem feito isso nos bastidores. Tem conversado com os atletas, tem conversado entre eles, comissão técnica e departamento de futebol, para que nada disso reflita dentro das 4 linhas. Só para lembrar, é a segunda vez que o Pedrinho dá um mole desse. A primeira tinha sido no áudio e a segunda agora nessa declaração. Então, sinceramente, o Pedro Lourenço, e aí uma parte que é minha opinião, mandou muito mal nessa, não deveria ter falado isso ao vivo numa entrevista. Acho que esse tipo de entrevista acaba trazendo mal e fazendo mal ao Cruzeiro. O Pedro é um baita gestor, um baita gestor. Eu não preciso dizer que o Supermercados BH é o maior case de sucesso para mim de supermercados do Brasil hoje. Mas a gente precisa entender que no futebol algumas coisas são diferentes. Essa exposição é desnecessária e trouxe sim uma repercussão negativa nos bastidores. Agora, resta saber como comissão técnica e departamento de futebol vão conseguir apaziguar e controlar essa crise criada pelo Pedrinho. Para mim, sinceramente, estou completamente desnecessário quando um gestor vai aos microfones para falar, como o Pedrinho falou, sobre essa situação das contratações que ele, Pedro Lourenço, considera equivocadas no Cruzeiro. Bom, diante disso tudo, Alexandre Matos fica ou sai? Permanece. Ele tem 5 anos de contrato no Cruzeiro. Agora tem mais 4 anos, né? Ele assinou o contrato em maio do ano passado, dia 1º de maio do ano passado, e tem contrato até 30 de abril de 2029. Então são 5 temporadas de Alexandre Matos à frente do Cruzeiro. E nesse momento ele permanece. Ele segue no Cruzeiro. O Pedro Lourenço, por mais que tenha dado essa dura ao vivo no Alexandre Matos, ele mantém a confiança sobre o CEO do futebol cruzeirense. Então, Alexandre Matos hoje permanece na Toca da Raposa 2, permanece no cargo de CEO de futebol, apesar dessa declaração de Pedro Lourenço, que eu, sinceramente, considero muito ruim e desnecessária. Foi muito ruim para o que o Cruzeiro pretende na atual temporada. Além disso, Leonardo Jardim quer alguns reforços. Pelo menos 3 nomes. 2 atacantes que atuem pelos lados do campo e quer pelo menos mais um volante. Ainda é possível a chegada de mais um zagueiro, mas essa situação vai ser discutida nos bastidores e estas contratações podem chegar em julho deste ano. Mas, a princípio, ele quer pelo menos mais 3 reforços. 2 atacantes e um volante. É desejo do técnico Leonardo Jardim reforçar este plantel cruzeirense, pensando no decorrer da temporada, para que esse time consiga disputar títulos e ser ainda mais competitivo. Então, este é o desejo do técnico português. Pelo lado do Atlético, o técnico Cuca quer a contratação de pelo menos mais 4 reforços. E aí, falando de reforços, vamos pular para o lado da Lagoa e falar um pouco sobre o Atlético. Cuca quer pelo menos 4 reforços
na cidade do Galo. O que o Cuca deseja hoje? Cuca quer pelo menos mais 2 atacantes, um centroavante, um jogador que atue pelos lados do campo, quer um volante, quer um meio-campista. Esse número pode aumentar, porque pode chegar mais um zagueiro à cidade do Galo, esse nome é de Yerry Mina. O Atlético já fez as tentativas que nós trouxemos aqui no canal do Thiago Fernandes. O Atlético tentou a contratação do Yerry Mina, tenta ainda a contratação do Yerry Mina. O Atlético tentou o Matias Vilhaçante. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH implodiu o elenco da Raposa. O objetivo dele, em uma entrevista ao jornal O Tempo, era criticar Alexandre Matos, que ele fez com maestria, mas os reflexos também atingiram atletas que estão bastante descontentes com o dono da SAF. Dá uma olhada no que o Pedrinho BH disse, abre aspas, erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante, mas trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados. Nosso departamento errou bastante e o Alexandre Matos é o chefe. Nossa torcida tem razão de cobrar. O efeito dessa declaração que foi concedida durante a segunda-feira foi muito ruim. Eu vi de um empresário que tem jogadores no plural, são 2. A seguinte frase, abre aspas, o Pedrinho implodiu um negócio que é dele mesmo. Todos os jogadores contratados estão desconfortáveis. Isso desestabilizou todo mundo. Foram 18 contratações feitas pelo Pedrinho desde que ele virou dono da SAF do Cruzeiro. E a grande maioria desses 18 segue fazendo parte do elenco. Fico imaginando como é que está, por exemplo, a cabeça do Wallace, que foi contratado e ainda não vingou. Mesma situação do Cássio, do Eduardo, do Gabigol, do Dudu, entre outros jogadores. Investimento superior a 200 milhões de reais, um aumento da folha salarial de 12 milhões para 20 milhões de reais mensais. De fato, os investimentos até agora não surtiram efeito, mas é muito ruim que o dono da SAF do clube venha a público e coloque todos esses atletas numa situação delicada. Que ele cobre internamente, acho absolutamente saudável, mas essa exposição externa certamente não pega bem. Até porque é a segunda vez que o Pedrinho BH ataca o elenco de forma pública. Na metade do ano passado, em julho, vocês vão lembrar, vazou um áudio em que ele afirma que se o então técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, não colocasse para jogar os reforços que ele havia contratado, o Seabra seria demitido. Em meio a tudo isso, o Cruzeiro faz jogo importante na Sul-Americana contra o Muxucruna, time do Equador, no Mineirão, sem torcida. Se não vencer, a crise certamente vai aumentar. E eu já não descarto a possibilidade de Alexandre Matos ser demitido num futuro não tão distante. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.